Bem, pessoal, voltando aqui, vamos continuar com a nossa aula de nulidades. Então, nós tínhamos visto na nossa primeira aula, na nossa primeira parte, perdão, as três primeiras diferenças sobre nulidade absoluta e nulidade relativa. Tá? A gente falou que a nulidade absoluta ofende uma norma constitucional, enquanto que a nulidade relativa vai ofender norma infraconstitucional. A nulidade absoluta tem sobre ela uma presunção de prejuízo, coisa que a nulidade relativa não tem. E, no terceiro momento, nós vamos ter como terceira diferença que a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício, coisa que a nulidade relativa não pode, tá certo? Vamos agora para a quarta diferença que a gente vai ter aqui, ou seja, qual é a quarta diferença? A quarta diferença é que a nulidade relativa, essa que só pode ser arguída pela parte, que o juiz não pode, na nulidade relativa, declarar de ofício, a parte tem um prazo, a parte tem um tempo para fazer isso. Então, eu tenho aí um prazo efetivo para seguir com essa determinada nulidade relativa. Então, para que eu argua essa nulidade relativa, eu preciso ter que observar um tempo. Que tempo, que prazo é esse? Em regra, é o primeiro momento em que você vem falar nos autos. A primeira vez que eu falo nos autos, a primeira vez que eu falo no processo, é nesse momento que eu tenho que arguir aquela nulidade relativa. Então, veja, a quarta diferença é que a nulidade relativa, para ser arguída, ela precisa de um prazo. Eu preciso observar um prazo sob pena de preclusão. Se eu não arguo aquela nulidade em determinado prazo, eu não tenho como estruturar um desenvolvimento de análise do juiz por isso. Em português, se a parte não pedir e não pedir dentro de um prazo, o juiz não pode declarar aquele ato como nulo. Então, aquele ato vai seguir. Tá? Já na nulidade absoluta, não há prazo. Até os 45 do segundo tempo é possível que o juiz declare aquele ato. E por que não há prazo? Ora, se o juiz pode declarar de ofício, se é possível que o juiz faça essa declaração de ofício, não há sentido eu exigir da parte um determinado prazo, já que a parte na nulidade absoluta pode fazer apenas um lembrete ao juiz. O juiz pode, de ofício, fazer a declaração daquele determinado ato nulo. Então, perceba, veja só o seguinte, esse ato nulo, ele é um ato que, para as nulidades relativas, só terá um reconhecimento judicial dessa nulidade se a parte arguir dentro do prazo que lhe é cabível esse tipo de pedido. Em português, eu preciso protocolar, formalizar o pedido de declaração de nulidade. E qual é o prazo que eu tenho? O prazo é a primeira vez que eu falo nos autos. Então, veja, imaginem que a nulidade relativa aconteceu no momento da citação. Na resposta à acusação, eu já tenho que fazer a impugnação disso. Por exemplo, a ideia da incompetência relativa. Tanto é que vocês viram no semestre passado que se eu não fizer a arguição da incompetência relativa logo no início do processo, não faço mais e haverá a prorrogação da competência. Então, veja, primeira situação, ocorreu na citação, eu tenho que fazer isso na resposta à acusação. Imagina que aquela nulidade relativa ocorreu durante a instrução. Nas alegações finais, eu tenho que fazer esse pedido. Imagina que foi na sentença. No recurso, eu preciso fazer isso. Ou seja, eu preciso fazer no momento imediatamente posterior. No momento exatamente posterior para que eu tenha a configuração desse tipo de ato. Então, a nulidade relativa, insisto, tem que ser observado em determinado prazo, coisa que na nulidade absoluta não tem. A nulidade absoluta, a qualquer tempo, até o finalzinho do processo, o juiz pode declarar de ofício aquela determinada nulidade. Então, são 5 diferenças que eu quero que a gente tenha entendido. 4 já foram. Natureza da norma, presunção de prejuízo ou não, possibilidade de declaração de ofício e prazo. A quinta diferença entre a nulidade absoluta e relativa é uma derivação da quarta. Olha só. Se, na verdade, é uma derivação da terceira e da quarta. Eu disse para vocês que, no caso da nulidade relativa, tem que existir, efetivamente, um pedido da parte. Primeira coisa. Segunda coisa, na nulidade relativa, se não existir um pedido da parte, não há como reconhecer aquela nulidade. Show.
Vimos que na nulidade relativa eu preciso observar um prazo, tem um tempo, tem um prazo aí para que eu possa arguir essa nulidade. Show também. E aí o que acontece? Imagina que eu tenho um caso que seria em tese nulidade relativa, a parte não pediu ou a parte não observou esse prazo. Nesse caso, ocorrerá a convalidação. Convalidarei aquele ato como válido. Porque veja só, aquele ato, o que foi que eu disse para vocês no início da aula? Era um ato presumivelmente válido. Ele ingressa no processo, ele tem uma presunção de validade e ele produz efeitos. Ele ingressa no processo, tem uma presunção de validade e ele produz efeitos. Beleza. Ele produzirá efeitos enquanto eu não declarar aquele ato como nulo e tirá-lo do processo. No caso da nulidade relativa, como nós não temos o pedido da parte, ou seja, a parte não fez aquele pedido, aquele ato será convalidado, ele se tornará agora válido ad eterno. Convalidar é ratificar a validação. Ele não tinha uma presunção de validade, agora ele é efetivamente válido. Antes ele era presumivelmente válido, agora ele é efetivamente válido. Vamos lembrar aqui o que a gente fala de o que seria confirmar. Confirmar não é afirmar de novo? Ora, convalidar é validar de novo, porque ele era presumivelmente válido. Agora, na nulidade absoluta, como eu não tenho prazo para declarar ou para arguir, o juiz pode, de ofício, declarar esse ato como nulo, a gente não vai falar em convalidação. Então, na nulidade absoluta, não há espaço para que a gente fale de convalidação. Tá? A gente vai ter aí, efetivamente, a ideia de que, na nulidade absoluta, o ato, em tese, não convalida. Por que ele não convalida? Porque até os 45 do segundo tempo, eu posso declarar, efetivamente, esse ato como um ato nulo. Só haveria um caso em que nós poderíamos dizer que há uma espécie de convalidação de nulidade absoluta. Que caso é esse? É a situação na qual nós temos, dentro desse cenário, a seguinte situação, questão. Houve uma nulidade absoluta. O juiz não percebeu essa nulidade absoluta, portanto, seguiu com o processo. Houve o trânsito em julgado. Transitou em julgado, ou seja, ninguém usou recurso, ou todos os recursos que usaram já foram esgotados. Aí, depois disso, eu percebo que havia aquela nulidade. Só que, veja só, nós sabemos, tem alguém com o microfone aberto, se puder desligar, só para não ter interferência, daqui a pouco é só ligar para fazer as perguntas, tá? Então, veja só, imagina a seguinte situação, houve nulidade absoluta, essa nulidade absoluta não foi declarada, transitou em julgado o processo encerrou, só que aquela determinada nulidade absoluta beneficiava a defesa, ou seja, ela era favorável à defesa. Imagina, por exemplo, que o juízo era completamente incompetente, materialmente incompetente, absolutamente incompetente, só que ele não percebeu isso, seguiu o processo até o fim e absolveu o réu. Transitou em julgado aquela absolvição. Ora, claro que para que eu tenha a declaração de nulidade, eu preciso ter o uso da revisão criminal. A revisão criminal seria o instrumento para desfazer aquela coisa julgada. Só que a gente sabe que a revisão criminal ela é privativa, ela é própria, né, da defesa. Só a defesa pode apresentar esse tipo de ato. Então, dentro desse cenário, só a defesa pode apresentar esse elemento. Qual é a consequência disso? Qual é o que a gente pode perceber sobre isso? Nesse caso, haverá uma espécie de convalidação da nulidade absoluta. Então, veja, houve uma nulidade absoluta, o juiz não declarou, a parte não pediu, transitou em julgado, só que aquela nulidade beneficia a defesa. Portanto, eu não tenho como desfazê-la, já que a revisão criminal seria exclusiva da defesa, seria própria da defesa. Eu não vou poder desfazer essa determinada nulidade. Seria um exemplo de convalidação de nulidade absoluta. Tá? Então, vamos recapitular as 5 diferenças que nós vimos em relação às nulidades. Tem uma aí. Primeira diferença, nulidade absoluta.
ofende norma constitucional, enquanto a nulidade relativa ofende norma infraconstitucional. A nulidade absoluta tem sobre ela uma presunção de prejuízo, eu não preciso provar o prejuízo. A nulidade relativa, eu preciso provar esse prejuízo. A nulidade relativa, terceira diferença, tem que ser arguída pela parte, enquanto que a nulidade absoluta, a parte pode arguir, mas o juiz pode, de ofício, declarar essa nulidade absoluta. Quarta diferença, a nulidade relativa tem um prazo para ser arguída, coisa que a nulidade absoluta não tem. E a quinta diferença, a nulidade relativa pode ser convalidada, coisa que a nulidade absoluta não pode ser convalidada, salvo naquele caso específico que a gente vai ter da nulidade absoluta que beneficiou a defesa e que houve trânsito em julgado. Tá? Queridos, agora eu quero ouvir vocês, eu quero saber quais são as dúvidas de vocês. Me perguntem o que não ficou claro, o que é que precisa que a gente explique melhor. Me digam aí. Nenhuma duvidazinha assim para justificar meu salário? Diga lá. Ficou tudo entendido? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Faz por aqui. Quiser fazer pelo grupo do WhatsApp, manda aqui no chat. O que é que vocês me dizem? Tá tranquilo? Então, pessoal, Obrigado, Carlos. A gente vai seguir com essa dinâmica, tá certo? Eu queria só fazer o lembrete que eu já fiz pelo Unifor Online, já fiz pelo grupo e vou voltar a fazer na segunda-feira. Semana que vem, na quinta-feira, é feriado, né? Semana Santa. É importante que a gente siga a nossa rotina de aula e de feriado, tá? Então, eu vou antecipar a nossa aula na semana que vem para terça-feira, 5h30 da tarde, 17h30. Nesse mesmo esquema, disponibilizo lá pelo nosso grupo e pelo Unifor Online o linkzinho. A gente se encontra aqui na terça-feira, tá? Nas 5h30 da tarde. Eu não quero que a gente fique sem aula ao vivo na semana que vem. Então, na terça-feira eu vou subir videoaula e, além da videoaula, a gente tem esse encontro, ou seja, o encontro que seria na quinta-feira vai ficar para terça-feira à tarde na semana que vem. Tudo bem? Então, queridos, muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, tá bom? A gente vai se falando, tragam as dúvidas, tragam as sugestões, o que vocês quiserem. Eu preciso desse retorno de vocês para saber se a coisa está fluindo, está caminhando como deveria, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês e até semana que vem.